Que horas que a minha aula vai começar? Já estou aqui, ó, preparada. Igual a professora fala. Bíblia, revista, caneta. Caneta. A caneta. Com a caneta, ó. Já tomei meu café. Tô só esperando a professora chegar e a aula vai começar. Ai, meu Deus, já estudei a minha lição. Já tô aqui, ó, com meu telefone para fazer a oferta do PicPay ou do Pix. Meu Deus, cadê essa professora que não chega? Quem aí tá ansioso para a aula começar? Seja bem-vindo, pré-adolescente! A melhor e maior escola do mundo inteiro! Pessoal, eu quero desejar a vocês um bom dia! Professora do céu, são 10 horas da manhã. Que ânimo é esse? Esse é o ânimo do crente, amado. Vamos despertar, vamos ficar alerta. Já tomou seu café? Já pegou sua Bíblia, sua revista? Não? Corre lá para pegar, tô esperando. Corre, 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 corre. Pegou? Pegou? Já colocou aqui no chat? Professor, estou aqui. Coloca aí que eu quero responder vocês. Cadê? Bom dia, professora. Paz do Senhor. Cadê? Deixa eu ver. Pessoal, para quem não sabe, vou guardar meu cafezinho aqui, ó. Para quem não sabe, essa é a nossa aula da EBD. Então, hoje nós vamos estudar um tema específico. Para isso, a gente precisa de algumas coisinhas. Na escola você estuda assim, de braços cruzados, deitado, só olhando para a professora pelo telefone, com a cobertinha? Espero que não, porque isso dá sono, né? Na escola você estuda com o seu livro, com o seu caderno, com a sua caneta, que todo ano você faz questão de comprar o mais bonito. Por isso, quem ainda não pegou, dê a oportunidade para pegar o nosso livro. Nosso livro didático é a Palavra de Deus. Sua revista, onde nós temos as atividades, e o tema da aula. Também uma caneta, um papel para você escrever aí, né? Pegou? Então tá bom. Abra a sua revista na lição de número 7. Já estamos na lição de número 7, meus queridos. E o tema dela é a ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. Pessoal, esse aqui é o tema mais importante, é um dos temas, né, mais importantes da história do cristianismo. E você, pré-adolescente, você vai aprender essa manhã. Conta comigo aí, vamos fazer uma contagem regressiva para a nossa aula começar de fato. Amém? 5, 4, 3, 2, 1. Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, e te louvar por esse dia. Obrigada, Deus, por cada pré-adolescente que está me ouvindo nesse momento. Obrigada, Senhor Deus, pelos familiares dele que também estão ouvindo e tantas outras pessoas que serão abençoadas, Senhor Deus, pelo conteúdo dessa aula. Nós te glorificamos porque nós podemos aprender um pouquinho mais de Ti, Jesus, e como é bom te servir, Pai, como é bom saber que o Senhor cuida de nós. Por isso, fala conosco nessa manhã, que vidas sejam salvas, sejam transformadas. No nome de Jesus, amém. Bom, pessoal, como eu falei com vocês, esse é um dos temas mais importantes do cristianismo. Por que, professora, que esse é um dos temas mais importantes do cristianismo? Porque lá em 1 Coríntios 15, Paulo vai falar que se Jesus não tivesse ressuscitado, nada faria sentido. Como assim? É isso que a gente vai aprender nessa manhã. A gente sabe, né, que Jesus morreu na cruz. Nós aprendemos durante a lição passada que ele foi chicoteado, que ele foi pendurado no madeiro. E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre como foi a sua ressurreição. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender aqui para essa aula começar é que ele já ressuscitou. Muitas vezes, né, nós vemos imagens por aí e tem o crucifixo e Jesus está lá pendurado.
Mas o nosso Jesus, ele não ficou numa cruz. O nosso Senhor Jesus, ele morreu sim numa cruz, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Lembra que a professora Larissa, na aula passada, falou que Jesus, ele havia sido profetizado desde lá de Gênesis, quando Adão e Eva pecaram? E aí, durante muitas outras passagens, durante toda a Escritura, ela vem mostrando que ele iria morrer. Mas ela também dizia que ele ressuscitaria. Bom, muitas pessoas pré-adolescentes, muitas, assim, eu estou falando de milhões, tá? De pessoas, elas não querem acreditar que Jesus ressuscitou. Poxa, professora, é algo tão simples, né? Saber que ele morreu e ele ressuscitou? Pois é, mas para essas pessoas não é tão simples assim. Por quê? Porque elas não querem servir ao Deus verdadeiro. E acusar Jesus de não ter ressuscitado ou afrontar a ressurreição de Jesus, duvidar da ressurreição de Jesus, é um dos caminhos mais fáceis para eles desacreditarem do cristianismo. E por que eles não querem acreditar no cristianismo? Porque eles não querem obedecer a Deus. Eles querem viver fazendo o que eles bem entendem, fazendo coisas segundo as suas próprias vontades. Eles não querem obedecer a Deus. Poxa, eu não vou fazer isso porque isso desagrada a Deus. Não, quero fazer tudo do meu jeito mesmo. É assim que essas pessoas vivem. Mas para que elas possam viver em paz, com a consciência delas em paz, elas não podem sentir que elas estão erradas. Então, elas procuram caminhos, justificativas e ideologias que apoiem o pecado dela. Ok? Então, essa galera aí que fala que Jesus não ressuscitou dentre os mortos, eles fazem isso só para desacreditar o cristianismo. Por quê? Como eu disse, isso é uma base do cristianismo. É básico para a gente. Olha, se Jesus ele tivesse ido lá, né, e ele só morresse na cruz para nos salvar, a gente ficaria sentindo que existe falta de alguma coisa, né? Porque a gente já viu vários filmes onde o protagonista do filme, ele morre por amor às pessoas. Tipo, o Homem de Ferro, que morreu para salvar lá a humanidade, ou a Viúva Negra, que entregou a vida dela para que eles pudessem pegar uma joia da alma. Mas Jesus não é assim. Ele não só morreu, ele também ressuscitou. Por quê? Porque ele é 100% homem e 100% Deus. Então, como homem, ele precisava morrer para nos salvar, para que o pecado nosso fosse depositado sobre ele. E como Deus, ele precisava ressuscitar para vencer a morte, para que a morte não mais fosse um problema para nós. Então, ao terceiro dia, ele, 100% homem e 100% Deus, ele ressuscitou. Por isso que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, ele não pode ser nem sequer comparado com um herói que a gente vê em filme, porque eles são falhos, são pecadores, eles não têm poderes infinitos, eles não ressuscitam, mas o nosso Deus sim. Ele é um Deus todo-poderoso, que além de morrer por nós, ele ressuscitou. E a gente vai descobrir daqui a pouquinho, aguarda o coração, por que ele ressuscitou. Como eu estava dizendo para vocês, afrontar a ressurreição de Jesus, querer provar que ele não ressuscitou, é algo crucial para uma pessoa que não quer acreditar na Bíblia. Tem um filme, vai aparecer a capa aqui para vocês, é sobre um jornalista. O nome do filme é Em Defesa de Cristo. Em Defesa de Cristo narra a história de um jornalista que ele é ateu. Ele não acredita em Deus, ok? Ateu não acredita em Deus. E ele tem uma esposa, tem filha. E aí, em determinado momento, a esposa dele se converte. E ele fica muito bravo mesmo, porque ele não queria que ela se convertesse, porque ele achava que ela estava acreditando numa mentira, esse tal de cristianismo. E aí, ele, como jornalista investigativo, ele começou a investigar a morte de Jesus. E aí,
uma pessoa disse para ele bem assim, que se ele quisesse provar que o cristianismo é uma mentira, que o cristianismo é a mesma coisa que qualquer outra religião que existe no mundo, ele tinha que provar que Jesus não ressuscitou. Porque de fato existem várias outras religiões no mundo. Mas a ressurreição de Jesus nos diferencia de todas as outras, porque a ressurreição de Jesus nos traz esperança, nos traz a certeza de que nós somos salvos. Ok, então ele começou a investigar a morte de Jesus para tentar provar que Jesus não morreu, que ele morreu e ficou morto, e que ele não ressuscitou, que isso é uma mentira. E aí, gente, no decorrer do filme, ele tem várias surpresas. Eu não vou contar para vocês, porque senão eu vou estragar o filme, mas vale a pena assistir. Eu vou usar até uma cena do filme para mostrar para vocês que existem teorias que tentam falar bem assim, não, Jesus, ele desmaiou, Jesus não estava morto. Não, isso foi um delírio coletivo que as pessoas tiveram. Na verdade, elas só estavam confusas e todo mundo teve um delírio e tal. E, gente, muitas pessoas incrédulas, agnósticas, seus amigos da escola, da rua, que ficam ouvindo muito esses pessoal do YouTube, que não tem muita coisa na cabeça, esses youtubers aí mundanos. E aí, gente, vai querer falar isso para vocês. Mas você, que é um aluno, que assiste a EBD, que faz o dever de casa, que está prestando atenção nessa aula, bem acordado, você vai saber o que responder para essa pessoa aí que vier confrontar a sua fé, falando que Jesus não ressuscitou. A primeira coisa que as pessoas podem dizer para você é que o corpo de Jesus foi roubado, ok? Gente, presta atenção. Se alguém falar isso para vocês, a resposta é muito simples. Não tinha como o corpo de Jesus ser roubado. Jesus, quando ele foi sepultado, quando ele foi enterrado, ok? Nas palavras de hoje em dia, lá no cemitério, né? Ele foi sepultado numa caverna, ok? Então, colocaram o corpo lá dentro de Jesus e fecharam com uma pedra, gente, muito, muito pesada. Porque essa pedra precisava tampar toda aquela abertura para que aquele odor, né, não viesse para fora, não entrasse animais e tudo mais. Então, era uma pedra bem grande mesmo. Precisava de vários homens para colocar aquela pedra no local. E a questão toda é, Jesus ele foi colocado lá dentro, né, da sepultura que prepararam para ele. José de Arimateia era uma sepultura nova, ninguém tinha usado. Jesus, ele foi sepultado com muitos perfumes, muitas especiarias, seu corpo estava todo coberto, né, com um pano daquela época. Né? E isso acontecia para que esse odor, né, que acontece quando a pessoa morre, né, não fosse demais e ficasse uma fragrância mais suave. E aí, gente, foi colocado Jesus lá. Só que ele não ficou lá sozinho. Lá fora, depois que colocaram a pedra e selaram a pedra com o selo de Roma, ficou o quê? Coloca aí no chat. Quem ficou na porta? Quem ficou lá vigiando o túmulo de Jesus? Isso aí, os soldados romanos. E, gente, vocês têm que entender uma coisa. Os romanos, eles eram pessoas, soldados, homens muito cruéis, ok? E eles eram muito fortes mesmo. Então, não é à toa que eles estavam conquistando tantos territórios. Ele foi um grande império. E lá no Império Romano, o que tinha mesmo de bom, né, a força dele, eram os seus soldados, eram as suas legiões, eram seus batalhões, ok? E eles invadiam cidades, matavam pessoas. Eles eram pessoas bem brutas, bem cruéis, ok? E a história conta que para um soldado romano que recebia uma ordem, ele precisava cumprir aquela ordem. Porque se caso aquela ordem não fosse cumprida, ele pagava pela própria vida. Então, vocês lembram na aula sem ser anterior
a anterior da anterior, que eu disse que não foi por bondade que os soldados pediram para o homem carregar a cruz de Jesus. Foi porque Jesus não podia morrer fora da cruz. Porque a ordem que o imperador, que o presidente dava, ela tinha que ser cumprida do jeito que ele pediu. Senão o próprio soldado pagava com a vida dele. Lembra disso? Ok? Pois é. Esses soldados que estavam na porta do sepulcro, eles precisavam vigiar Jesus o tempo todo. Porque senão eles pagariam com a própria vida. Eles seriam justiçados por aquilo. Vocês acham, gente, que o corpo de Jesus teria como ser roubado? Pensa, junta lá aquele monte de pescador que não entendia nada de 007, desses filmes que a gente conhece hoje em dia. Eles se juntaram, não, vão lá, a gente vai arrastar a pedra, vai pegar o corpo, vai sair correndo, vão levar o corpo de Jesus, os soldados não vão ver, eles vão estar dormindo, lá. Gente, isso é ilógico, né? Aqueles soldados, eles estavam ali de prontidão. E eles iriam matar eles se eles fizessem isso. Ah, não, vão dar uns golpes, pum, e vão desmaiar os soldados. Não, gente, isso é ilógico. Não era possível roubar o corpo dele. Além da pedra ser muito grande, haviam soldados à porta, ok? Outra coisa que as pessoas também dizem, que os discípulos, né, as pessoas que disseram ter visto Jesus, elas estavam delirando. Gente, realmente existe delírio. Né? Algumas pessoas elas começam a contar histórias que nunca aconteceram, né? Um estado mental complicado. Mas não se existe na história um delírio coletivo. Jesus, ele foi visto por mais de 500 pessoas. Não existe isso em toda a história da humanidade. Então, dizer que as pessoas estavam delirando é um delírio, porque as pessoas elas não estavam delirando, elas estavam conscientes. Paulo mesmo disse, né, que quando Jesus ele ressuscitou, ele foi visto por mais de 500 pessoas, e na época que Paulo escreveu isso, muitas das pessoas que ele estava dizendo ainda estavam vivas. Algumas haviam morrido, mas muitas dessas pessoas ainda estavam vivas. Então, essas pessoas elas não estavam delirando, elas não estavam loucas, né, elas estavam conscientes porque elas viram Cristo Jesus. Outra coisa que as pessoas dizem também, Jesus, ele não morreu, ele desmaiou. Ô, gente, eu vou até colocar uma parte do filme aqui para vocês verem como que isso é um delírio total. Observa só. A cruz, ou se ele forjou a própria morte, não importa, acabaria totalmente com cada aspecto da ressurreição. Certo, a teoria do desmaio. É isso aí, ele desmaiou, não morreu. Sinto que há um monte de céticos na sua frente com essa hipótese. Incluindo 1 bilhão de muçulmanos no mundo todo que também não acredita que Jesus morreu na cruz porque o Corão diz isso. Com todo respeito ao Islã, o Corão foi escrito 6 séculos depois de Cristo. Eu prefiro minhas fontes históricas, que é um pouco mais perto dos eventos reais. Eu entendo, mas o senhor não considera que é possível? Sr. Strobel, eu sou um médico e um cientista. Eu já vi muitos fenômenos estranhos durante a minha vida, mas a teoria do desmaio é uma bobagem. Bobagem? Essa é uma opinião médica? É sim, na verdade é. A teoria do desmaio tende a esquecer que Jesus foi açoitado antes de ser crucificado. Sabe o que acontece no açoitamento romano? Claro, a pessoa era chicoteada, não é isso? Não chicoteada. Espancada e golpeada com selvageria. Sabe, o chicote de couro é reforçado com bolas de metal e fragmentos de osso. A carne nas costas de Jesus seria retalhada. Os próprios músculos e tendões teriam ficado expostos. Apenas o açoitamento teria deixado Jesus em condições críticas pela grande perda de sangue. É por isso que ele desmaiou com o peso da cruz que os romanos o fizeram carregar pela cidade. Tá certo. Então é possível que Jesus tenha sobrevivido ao ser pregado na cruz. Sim, ele poderia sobreviver, mas isso é pouca coisa comparada ao que acontece depois na crucificação. Uma morte lenta e agonizante por asfixia. Venha comigo. Bom,
O estresse nos músculos peitorais de Jesus teriam travado seus pulmões na posição de inalar. Então, para deixar a respiração sair, ele teria que se curvar, usando os pulsos e pés perfurados, raspando suas costas dilaceradas contra a madeira da cruz, depois soltar o corpo novamente para poder respirar. O que ele teria que fazer várias e várias e várias vezes, até que a exaustão tornasse isso impossível e, inevitavelmente, Ele morreu, em teoria, mas vamos lembrar que esses soldados não eram médicos, não é? Então, talvez tenham tirado ele da cruz e acharam que ele estava morto, mas de fato não estava. Não, claro que não eram médicos, eram matadores profissionais. E eram realmente bons em seu trabalho. Tinham que ser. Se um prisioneiro escapasse, vivo, eles mesmos seriam executados. Sr. Strobel, a crucificação de Jesus é um dos eventos mais certificados do mundo antigo. E se quiser encontrar uma agulha em um palheiro, a teoria do desmaio é essa. Quando os soldados fincaram a lança entre as costelas de Jesus, sabe o que saiu? Sangue e água. Que agora sabemos é a descrição de um derrame pericárdico como resultado da morte por asfixia. É uma condição que ninguém poderia forjar. Então, para responder sua pergunta, sim, é minha opinião médica que Jesus Cristo morreu na cruz. Com licença, doutor. Um momento. Mas eu tive um problema sério com a maioria dos peritos com quem eu conversei. Que é? A maioria deles não foi imparcial. E se eu fosse dar um palpite, eu diria que o senhor também não está sendo. E estaria correto, senhor. Mas eu aprendi que a maioria dos imparciais que passam por essa jornada raramente permanecem assim. Viu, pessoal? Não tem como. O sofrimento que vocês estudaram na aula passada mataria qualquer pessoa. Era a pior morte que alguém poderia morrer. Então não tinha como simplesmente Jesus fingir que desmaiou ou desmaiar. E mesmo, gente, que ele tivesse desmaiado, como que um homem que foi chicoteado, o pulmão dele foi perfurado com a lança, como que ele ia simplesmente levantar, arrastar a pedra, passar pelos guardas que estavam vigiando. Oi, pessoal! Bom dia! Bom domingo para vocês! Ressuscitei, hein? Tô indo embora. Gente, não tem como! Impossível! Então, mais um argumento, horroroso, que não tem base nenhuma. Tudo isso, gente, é mentira. Porque eles querem, como eu disse para vocês, fazer a gente desacreditar que Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou, ele está vivo. Ele foi visto por mais de 500 pessoas. A ressurreição dele está aqui, em Mateus, Marcos, Lucas, João. Gente, Lucas, ele era médico. Ele era um homem muito estudado. Ele escreveu o livro de Lucas e o livro de Atos. E lá no livro de Lucas, ele narra perfeitamente como que foi a ressurreição de Jesus, sendo um médico. Ele não estava delirando, como as pessoas querem dizer. Pessoal, não tem jeito. Ele ressuscitou. Ele de fato ressuscitou e está vivo até hoje. Depois que ele ressuscitou, ele ficou na terra ainda 40 dias, conversando com eles, comendo com eles, ensinando a eles. Sabe, Jesus estava ali, ele estava ouvindo, ele estava ensinando ainda coisas para os discípulos, vendo tudo que eles estavam passando. Ele disse mesmo, né, em Mateus 28, gente, eu estou indo. Abre a sua Bíblia, Mateus 28. Mateus 28. Vamos ver quem vai achar primeiro? Ai, meu Deus. Estou dificultando. Acho que vocês vão achar primeiro, hein? Quem achar primeiro, coloca aí no chat, vai ganhar um bombom. Mateus 28 diz assim. Vamos lá, página 132. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. A pedra era muito pesada.
E o seu aspecto era como de um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo, ficaram muito assombrados, como mortos. Ou seja, né? Os discípulos não conseguiriam deixar os soldados perplexos, mas os anjos deixaram eles assim, ó. Né? Mas o anjo respondendo disse às mulheres: Não tenhais medo, porque eu sei que buscas a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis, e eis que vou-lo tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro com temor e grande alegria correram a anunciá-la aos seus discípulos. E indo elas a dar novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes saiu ao encontro e disse: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Ele é real, gente, ó, de carne e osso. Então Jesus disse-lhe: Não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão para a Galiléia, e lá eles vão me ver. E quando iam, eis que alguns do guarda chegaram à cidade e anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregado eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizeis, vieram de noite dos discípulos e dormindo nós o furtaram. E se isto chegar aos ouvidos do presidente, nós vamos persuadir eles e vos poremos em segurança. Por quê? Porque eles pagariam com a própria vida, lembra? E eles, recebendo muito dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dia entre os judeus, esse dito entre os judeus, até o dia de hoje. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. Ou seja, o monte que Jesus tinha pedido para eles irem. E quando o viram, adoraram. Mas alguns duvidaram. Que foi? Tomé. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. E aí, gente, depois que Jesus fala com eles, instrui ele essas coisas, ele foi para o céu. Ele foi recebido no céu com muita, muita, muita glória, muita festa. Quer ver? Abre a Bíblia de vocês em Hebreus 2:7. Hebreus 2:7. Professora, você está pedindo para a gente abrir demais a Bíblia hoje. Eu sei, pessoal. Mas é porque a gente precisa. Tá? Hebreus 2, versículo 7. Eu acho que vocês vão abrir primeiro que eu. (26 de abril). Hebreus 2. Tá chegando. Ai, meu Deus. Gente, tô ruim mesmo, hein? Não tô achando. Acho que a Amanda vai ter que até que adiantar o vídeo aí. Achei. Página 458. O versículo 7 diz assim, ó. 5. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro do que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: Que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que os visites? Tu o fizestes um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroastes, e o constituíste sobre todas as coisas, sobre as obras de suas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ok? Vemos, porém, versículo 9, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que foi feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Viu? Paulo está dizendo aqui que Jesus, ele morreu por amor a nós e ele foi recebido no céu com muita, muita, muita glória. E lá no céu, gente, lá no céu, onde Jesus está, ele
está assentado à destra. O que é a destra, professora? Ele está sentado à direita de Deus, ok? Está assentado lá nas regiões celestiais. Ah, professora, então Jesus, ele está muito distante, né? Ele está longe de nós, né? Ele nem se preocupa mais com a gente. Já morreu por nós, já ressuscitou por nós. Nem esquenta mais a cabeça, né? Nananina, não. Jesus disse, na passagem que a gente acabou de ler, lá em Mateus 28, 20, que diz assim: Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estou com vocês todos os dias. É uma promessa que Jesus fez. Ele sempre, repita comigo, ele sempre, ele sempre está conosco. Ele não apenas, pré-adolescente, morreu por você, mas ele está vivo por você. Sabe, ele continua ao seu lado, em todo momento. Lá na cruz, ele estava recebendo o peso do pecado. Lá ele estava pagando o preço pelo pecado que você cometeu. Mas no terceiro dia, pré-adolescente, assim como esse sol que nasce e ilumina o mundo e dá vida às coisas, ele ressuscitou. Ele não ficou morto, como quem estivesse preso pela morte, como uma pessoa que a gente não vê nunca mais, como um ente querido que vai embora sem nem se despedir. Ele não ficou lá morto, mas ele ressuscitou. E ele está vivo, ele vive em cada um de nós, ele vive na vida daqueles que já entregaram a sua vida para ele mora no nosso coração e ele está conosco todos os dias. Deixa eu te fazer uma pergunta, você já entregou sua vida para Jesus? Ele já está com você todos os dias da sua vida? Ele já é o seu Senhor e o seu Salvador? Ainda não? Pré-adolescente, o que você está esperando? É momento de você entregar a vida para Jesus, é agora. Ele vai voltar num abrir e piscar de olhos, mas muitas pessoas pré-adolescentes, inclusive pessoas da idade de vocês, estão morrendo todos os dias e elas estão indo se encontrar com Jesus. E as pessoas que entregaram a vida a Jesus e morrem e se encontram com Jesus, elas são salvas e vão morar no céu. Mas as pessoas que não entregaram a vida para Jesus, como que elas vão viver a eternidade com Ele? Pré-adolescente, esse é o momento de você também abandonar essa vida de morte, essa vida de pecado, essa vida aqui, ó, vazia. É o momento de você entregar a sua vida a Jesus também. Sabe, Jesus, ele é a causa da nossa esperança. Acreditar na ressurreição dele é viver. É sentir paz, é sentir alegria. Não deixa ninguém confrontar vocês e dizer que ele não ressuscitou. Nós temos que ser os primeiros a acreditar e a pregar que ele ressuscitou e que ele vive em cada um de nós. Sabe por quê? Porque se ele não tivesse ressuscitado, nada faria sentido. A gente não teria esperança. Quer ver? Abre a sua Bíblia em 1 Coríntios 15. Vamos lá, nós estamos em aula, temos que abrir o livro mesmo. 1 Coríntios 15. Página 254, para quem não encontrou. O versículo 14 diz assim, ó. E se Cristo não ressuscitou, tá lendo? Logo é vã a nossa pregação. Se ele não ressuscitou, não tem para que eu pregar para vocês aqui nessa manhã, dar essa aula. Se ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois nós pregamos que Deus ressuscitou a Jesus Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou,
é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos nossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos se ele não ressuscitou. Se esperarmos em Cristo, se nós acreditamos que Jesus só morreu, só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, assim também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Vocês se lembram do que eu disse no início da aula? O homem pecou, Adão pecou e todo mundo pecou por conta disso. Todo mundo tem pecado por causa de Adão, mas Cristo Jesus ressuscitou e por causa dele, todos nós ressuscitaremos um dia. Pré-adolescentes, isso nos dá esperança. A morte dele nos dá a esperança de que fomos perdoados, de que fomos lavados e de que nós também iremos ressuscitar. Sabe, existem muitas pessoas que estão tristes, principalmente nos últimos dias, onde tivemos aí, várias mortes, tivemos até morte de gente famosa, por conta de um acidente de avião, e as pessoas por aí estão desesperadas, triste, chorando, desesperada. Gente, quem não tem Jesus realmente fica triste, fica sem esperança, mas nós que temos Jesus, não. Nós que temos Jesus, nós temos uma certeza, a certeza de que aqueles que morrem em Cristo Jesus irão ressuscitar e viver eternamente com Ele, lá na glória. E você, pré-adolescente, onde você vai viver eternamente? Onde você vai passar a eternidade? Será que com Cristo ou sem Cristo? Olha, a minha esperança, a minha expectativa é que você, pré-adolescente, esteja firme, busque a Deus, seja salvo. E se porventura você vier morrer agora ou quando tiver 70 anos, eu vou ter a plena certeza de que Cristo Jesus irá ressuscitar você, porque você aceitou Ele como seu Salvador. E aí, pré-adolescentes, lá em 1 Coríntios, lá em Tessalonicenses, diz assim, eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes acerca dos que morreram, para que vocês não fiquem tristes, como as pessoas que não têm esperança. Porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também nós cremos que acontecerá aos que dormem com Deus, ou seja, aos que morreram. Jesus os tornará a trazer com Ele em vida. Nós dizemos pela palavra do Senhor que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor, Ele descerá do céu, está falando da volta de Jesus, com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Essa é a nossa esperança. E depois, nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados, junto com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Pré-adolescentes, aqueles que estão morrendo com Jesus, vão ressuscitar e morar eternamente com Ele. E se Ele voltar agora, pré-adolescentes, nós que já aceitamos Ele no nosso coração, que já nos arrependemos dos nossos pecados e queremos viver uma vida nova, nós vamos ser o quê? Arrebatados. É isso aí, pessoal. Num abrir e fechar de olhos, nós vamos ir para o céu, morar com Jesus eternamente. Essa é a nossa esperança. Esse é o motivo pelo qual a gente vive, a gente luta as lutas diárias, a gente batalha para não pecar, a gente ora, a gente lê a Bíblia, porque essa é a nossa esperança. Então vamos, pessoal, levar o máximo de pessoas essa esperança também. Por exemplo, você já compartilhou essa aula com alguém? Você já falou, amigo, assiste essa aula aqui, Presta atenção, deixa Deus falar com você. Fala, Deus.
Pessoal, o tempo está acabando. Tem muita gente morrendo. Jesus está voltando. E a gente está lá, ó. Vou jogar um joguinho. Pessoal, vamos acordar. Pré-adolescente, vamos acordar. A hora é agora, não há tempo a perder. Vamos, pessoal, vamos lutar por algo que seja eterno. Não vamos desperdiçar as nossas vidas. Eu quero orar por você que ainda não entregou sua vida a Jesus. Se você quer entregar sua vida para Jesus, esse é o momento. A hora é agora. Se você quer aceitar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, e se você acredita, pessoal, pré-adolescente, jovem, adulto que está me ouvindo, não é eu que prometo isso, não é a Tainara, é a Bíblia. É a Bíblia que promete isso para você. Se você confia nela, se você quer entregar a sua vida, feche os seus olhos, ore comigo. Senhor Deus, nesse momento, Senhor, eu sei que o Senhor conhece a vida de cada uma dessas pessoas que está me ouvindo. Deus, se porventura existe uma pessoa, Pai, 2, 3, 4, 5 mil, Pai, que quer entregar a vida a Ti, Jesus, que quer ser transformado, que quer abandonar os pecados, Pai, e quer viver eternamente, Senhor Jesus, com o Senhor no céu em glória, Pai. Eu peço que o Senhor venha estar, ó Deus, Pai, perdoando essa pessoa e fazendo morada no coração dela. Eu peço que o Senhor, Pai, venha se revelar a ela, Pai. Deus, eu peço que o Senhor venha tirar toda a tristeza, todo o pecado do coração, toda a dor, Pai, e colocar, Jesus, a alegria, Pai, e fazer morada no coração dele, Pai. Ah, Deus, eu creio em Ti, eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Pai. Pai, que essa pessoa, Pai, que está me ouvindo nesse momento e tomou essa decisão, tenha um lar espiritual, Pai, que cuide dela, Pai. Que essa pessoa, Senhor Deus, cresça, Senhor Deus, e Te conheça, Deus, mais e mais e mais. É o que eu Te peço, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Olha, se porventura aqui nessa aula existe alguma pessoa que não é da nossa igreja, está visitando, né, a gente de certa forma, e quiser um lar espiritual, a nossa igreja está de braços abertos para te receber. Aqui no canal, lá na parte sobre, você vai encontrar mais informações sobre nós. Também quero pedir para você que está aí assistindo essa aula para dar um joinha para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e levar para mais pessoas, mostrar para mais pessoas, compartilha, dá o like, deixa um comentário lá embaixo também, para a gente isso é muito importante. Enquanto esse louvor muito legal está tocando, que fala exatamente sobre o que a gente estudou, eu quero convidar você a estar contribuindo na casa do Senhor. Sabe, eu sei que nós estamos passando por momentos difíceis, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Mas a única solução que eu vejo e a única oportunidade que eu tenho de te abençoar é te convidando para você estar ofertando na casa do Senhor. Porque quando nós ofertamos na casa do Senhor, quando nós entregamos as nossas primícias ao Senhor, quando nós entregamos ofertas ao Senhor com alegria, Ele nos abençoa rica e poderosamente. São coisas que, uma das únicas coisas que nós podemos cobrar ao Senhor, porque Ele não deve nada a ninguém. E Ele diz, né, que aquele que é fiel no pouco, também vai ser fiel no muito. E aquele que semeia a sua semente vai cegar. Então eu quero convidar você a estar semeando na casa do Senhor. É o melhor investimento que pode ser feito. Amém? Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família. Eu vou dar um tempinho para você ofertar, enquanto está passando esse louvor muito legal. Depois eu vou orar para encerrar a aula com você. Amém? Se você já ofertou, vamos esperar os outros ofertarem, aproveita para digitar alguma coisa aí no chat. Ah, deixa eu perguntar. Você que aceitou a Jesus, coloca aqui no chat para a gente conhecer você, para a gente orar por você. Coloca, eu entreguei minha vida a Jesus nessa manhã. A gente vai estar orando por você. A gente quer conhecer você. Amém? Eu estou olhando aqui todas as mensagens, tá, pessoal? Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe sua casa e a sua família. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigada por esta aula.
Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ajude-nos, Pai, em tudo. Fale conosco todos os dias, ó Pai. Nos abençoe, nos ajude, nos guarde até o culto, Pai, que será maravilhoso, Pai, para a tua honra e para a tua glória. No nome de Jesus, amém!